Nós temos um vídeo que vai ilustrar o que eu quero conversar com vocês. Nós estamos falando esse mês sobre exemplar, vivendo dentro da expectativa de Deus. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada idoso é chamado para ser um exemplo de vida em Cristo e por Cristo Jesus. Semana passada o pastor Zé Roberto falou da consciência de sermos realmente exemplares, que precisamos carregar essa consciência. Se você percebe ou não, goste ou não, você é um exemplo. Vídeo. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Mas eu quero pensar que não é só a criança que vê o seu exemplo. Seus vizinhos veem o seu exemplo. Seus colegas de trabalho veem o seu exemplo. Eu quero pensar que você está aqui porque você quer dar um bom exemplo a quem te cerca. Seja seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Por isso hoje à noite a gente vai ter que entender que para a gente ser um bom exemplo, a gente tem que depender de Deus mais do que tudo, amém? Um bom exemplo nasce a partir da nossa dependência de Deus, da sua graça. E para falar disso, irmãos, eu quero denunciar uma mentira hoje à noite. Existe uma grande mentira no presente século, na nossa sociedade. E a grande mentira da pós-modernidade é que você não tem influência. Existe um sentimento na nossa sociedade de que você individualmente não é ninguém. Que no máximo você é só mais um. E um não faz diferença. Mentira. A Bíblia é recheada de histórias de uns que fizeram diferença. Talvez você tenha imaginado que você é só mais um representante de vendas, mais um funcionário público, é só mais um estudante, é só mais um marido, é só mais um pai, é só mais uma filha, é só mais uma esposa. Não. Você não é só mais um. A mentira, ela se reveste dizendo: você não pode ser como fulano, como Beltrano, como a rainha tal, como o rei tal, como o apóstolo tal, como a profetisa tal. E isso é uma mentira. E o maior estrago dessa mentira é que isso faz a gente perder o nosso valor e a nossa responsabilidade pessoal. Por isso eu quero lembrar de uma maneira muito clara, que nessa série nós queremos resgatar o valor do seu testemunho pessoal, da sua influência, do que você representa na sua casa, porque lá você precisa ser e pode ser o melhor marido, o melhor filho, a melhor esposa, a melhor filha. Quem você é na sua vizinhança, na sua sala de aula, na sua repartição pública, no setor onde você trabalha, porque você é chamado em Cristo Jesus para depender de Deus, e dependendo de Deus ser um bom exemplo, e sendo um bom exemplo, ser referência da presença de Deus. Amém? Ser referência da presença de Deus é se alguém ali precisar de algo de Deus, precisar entender Deus, precisar de um sopro de Deus, sabe quem que Deus tem ali? Fala alto. Eu. E tudo que a nossa sociedade tem dito: não, mas eu não posso. Sim, você pode fazer diferença.
Lá onde você está, você precisa ser a diferença. Você precisa sim, espiritualmente entender que Deus te colocou ali para dar exemplos, seguindo, lógico, o exemplo de Cristo. Quando a igreja de Cristo foi perseguida, ela se espalhou. E escrevendo para essa igreja espalhada, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Vocês foram chamados em Cristo e a partir dele, não apenas para seguir um modelo humano, não é para você seguir apenas o estilo dos seus pastores, se ergue a mão, se não ergue a mão, se canta dançando, se canta parado. Não estamos falando das nossas subculturas sociais. Nós estamos falando de sermos exemplos de Cristo Jesus, nos valores mais profundos da identidade de Deus, que Ele nos revela na sua graça, no seu poder e na sua misericórdia. Se eu não estiver imitando a Cristo Jesus, eu estou imitando quem? Se eu não entender que eu preciso ser um exemplo da graça de Deus, eu vou representar quem? E nós, irmãos, quando falamos de ser exemplar, entenda, somos imitadores apenas daquilo que Jesus Cristo é. E nós mesmos, nas nossas próprias forças, nas nossas próprias capacidades, habilidades, experiências, nós somos impostores. Porque nós não podemos de nós mesmos transmitir Deus às pessoas. Mas quando a gente copia o modelo de Jesus, assume o exemplo de Jesus para nós, é esperado que a gente reproduza Cristo Jesus. Jesus, quando encarnou e veio a esta terra, Ele mesmo soube o que era lutar com a sua humanidade. E Ele falou: eu não posso tentar ser humano fora da graça e da bondade de Deus. Lá em João capítulo 5, verso 19, Ele disse: eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele está dizendo enquanto homem, na sua estrutura humana. Só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. E agora os discípulos fazem o que vem o seu Senhor fazer. E os discípulos são exemplo na sociedade, seguindo um modelo, dependendo do modelo do lindo Senhor Jesus. Eu não sei se você entende o tamanho da nossa missão aqui, querido. Eu não sei se você se percebe do tamanho do nosso desafio. Após pregar essa mensagem hoje de manhã, estava recebendo 2 casais queridos de família lá em casa, e essa foi a conversa do almoço, porque alguns são crentes mais velhos, outros crentes mais novos, e o mais novo da fé na nossa mesa falou a dificuldade que foi para ele, que num primeiro momento os amigos, os vizinhos sabiam que ele não era cristão, e ele tinha uma vida bem torta, e logo depois que ele se converte, todo mundo percebe a diferença de vida dele, e ele mesmo tem a consciência que hoje, a vida dele ainda precisa fazer diferença, não só depois que veio da bagunça, mas agora que assumiu a graça, a vida, a misericórdia de Deus. Eu quero pensar com vocês hoje à noite que esse é um desafio profundo. Por isso eu escolhi 2 exemplos, um do Velho, outro do Novo Testamento, para a gente buscar entender quão dependente a gente precisa ser quando se trata de levar a sério o exemplo dado em Cristo Jesus. E o primeiro exemplo que eu quero dar para vocês é de um rei que quase nenhum de nós estuda. Um monte de gente que começou o ano falando: eu vou ler a Bíblia o ano inteiro. E começou indo bem em Gênesis, Êxodo, Levítico. Aí deu fevereiro, março, lá em Números, deu aquele desânimo. Aí você tinha que voltar para ler de novo, porque parece que você já tinha lido, sua mente te traiu. Aí em junho você já desistiu de ler a Bíblia toda. E aí em junho você não chegou no segundo livro das Crônicas dos Reis. Porque tem um rei lá,
que é muito rica a história de vida dele com Deus. É o rei chamado Asa, isso mesmo, Asa. E o rei Asa, diz a palavra de Deus, no segundo livro das Crônicas dos Reis, capítulo 14. Ele era filho de um rei poderoso, que também amou a Deus, chamado Abias. E Abias descansou com seus antepassados, e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor. Em seu reinado, o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Aleluia. Que coisa linda, meus irmãos. Esse é um homem que está à frente do povo de Deus. Deveria sim, de fato, ser um exemplo para o povo de Deus. E o que o texto bíblico vai nos dizer é que o Asa conseguiu ser um bom exemplo para a sua nação, porque ele teve um bom exemplo antes, o seu pai Abias. E agora esse moço cresce, assume o reino, e ele continua dependendo do Senhor nosso Deus. Ele não trocou de Deus, ele não abandonou o Senhor. A gente sabe que naqueles dias em Jerusalém, ainda tem o templo, o reino está dividido entre norte e sul. O pessoal do norte não vem mais adorar a Deus no sul, onde ficava Jerusalém. O rei Abias era um homem de Deus, mas em torno de Jerusalém ainda tinham muitos postes ídolos, ainda tinham muitos cantinhos de idolatria. Mas quando começa no seu governo, o rei Asa mostra que ele ainda depende de Deus. Não é porque ele cresceu, não é porque agora ele é o rei, não é porque agora é a vez dele de comandar, que ele vai depender de um outro Deus. Não, diz o texto, que ele continua seguindo a Deus, e por isso o seu reino tem 10 anos de tranquilidade, porque ele só adora a Deus. Ele pegou toda a oportunidade que ele tinha e usou exclusivamente para adorar ao Senhor. Esse é o início da dependência. O que eu já aprendi? O que meus pais me ensinaram dos caminhos do Senhor? O que eu já aprendi da palavra de Deus? Eu estou me mantendo fiel, eu estou guardando isso, porque é assim que começa a dependência de Deus. O rei Asa começou muito bem na sua dependência. Ele não negociou os seus ensinos, ele não negociou a palavra, ele dependeu. E como gente que depende de Deus, ele começa a viver em paz, começa a viver em tranquilidade. A gente não está falando de você ser exemplo, irmão, porque a gente quer que você copie A ou B aqui da frente, não. Mas que você copie o que a palavra de Deus ensina sobre quem Deus é. E quando você começa a copiar e viver quem Deus é, dependendo de Deus, sua vida começa a entrar em harmonia, aleluia. Sua vida começa a entrar num sentido de que as coisas começam a fazer sentido. E assim foi na vida do rei Asa. Mas o inimigo da nossa alma, quando vê que está tudo bem, tudo tranquilo, não vai ficar assistindo de camarote. A história do rei avança, e assim como gente que vive num período de fake news, de falsas verdades, de subverdades, o rei Asa nos ensina a continuar dependendo de Deus em tempos de mentiras. Como eu lhes disse, haviam muitos falsos deuses em torno da cidade. Capítulo 14, versos de 3 a 6. O rei Asa retirou os altares dos deuses estrangeiros, os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, e olha o que diz o verso 4: ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Ele usou o poder que ele tinha para dizer: gente, a base da minha vida, única e exclusivamente, é o Senhor nosso Deus. Inegociável tal verdade. O rei Asa entende que se ele quer ser exemplo para a sua sociedade, a primeira coisa que ele precisa fazer é dizer assim: quem nós adoramos? E mesmo uma sociedade que se diz materialista, adora o seu carro, adora o seu físico, adora o seu lazer, adora a sua sexualidade, adora o seu descanso. Nós vivemos numa sociedade mais idólatra do que os homens do passado, irmãos.
A diferença é que os ídolos não têm altares, mas eles ainda continuam seguindo. Eu brinquei hoje de manhã que eu acho estranho. Eu sou do tipo crente chato, tá? Vocês estão me conhecendo. Alguns já sabiam disso. Mas, de vez em quando eu estou perto de uns crentes, aí vem aquela brincadeira que o pessoal faz com o McDonald's, né? Ah, eu adoro o McDonald's. Ah, eu adoro Coca-Cola. Nós descobrimos um rapaz da banda aqui que gosta e adora o tênis Nike. Cada um adora um trem. Eu não gosto nem de usar essa expressão. Eu sou o tipo crente chato, que quando alguém falar isso, eu viro do lado. Eu adoro só a Deus. Eu sei, mas... eu sei o que você está querendo dizer, mas eu sei também que existem alguns termos, algumas palavras, alguns sentimentos que deveriam ser exclusivos do nosso Deus. Porque a linguagem é importante. Aquilo que você está dizendo, eu adoro, na nossa sociedade é tão banalizado, tão vulgar. O rei Asa usou do poder que ele tinha. Conheço homens de Deus que têm um determinado poder enquanto diretor de uma escola, e um determinado dia ele para a escola para agradecer a Deus. O outro é diretor de uma empresa, ele para a empresa para agradecer a Deus. Você tem usado o poder que você tem para levar outros a adorarem a Deus? Porque essa é uma batalha que a gente vai ter que enfrentar se a gente quer demonstrar que depende de Deus. E como eu disse, os inimigos de Asa não ficaram parados vendo ele levar o povo a adorar. Depois de tanto tempo de tranquilidade e sossego, começaram a se levantar alguns inimigos. Capítulo 14, versos de 3 a 6 ainda diz, depois ele retirar, versos de 8 a 11. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. Era um exército pequeno para a época. Por quê? Porque estava em paz, tinha paz, dependia de Deus, não tinha necessidade de um grande exército. Mas disse que o etíope Zerá, um general dos exércitos etíopes, marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Irmãos, a cena aqui é delicada. A cena aqui é terrível. Por que eu digo isso? É simples. A questão aqui é que, humanamente dizendo, não daria para vencer essa batalha. 580 mil soldados, contra 1 milhão de soldados etíopes. Talvez você não prestou atenção na leitura, mas o Zerá, sabe etíope? É aquele povo, é que você conhece a Etiópia depois da desgraça, mas a Etiópia antes, eram uns caboclos desse tamanho. Sabe aquele negrão? Eu tinha um tio meu que o nome dele era Osvando, ninguém conhecia ele como Osvando, era só Vandão. O general Zerá era 2 Vandão, aquele armário de homem. A Etiópia era um exército tão forte que aqui eles foram contratados pelo Império Egípcio. Quem está por trás de Zerá são os egípcios. Só de soldado ele tem 1 milhão. E ele tem, os soldados de Asa, só é arco, escudo, são valentes, tal, mas é só 580. O Zerá tem 1 milhão, mais 300 carros de guerra, que era a alta tecnologia da época. Não era todo exército que tinha carros de guerra. Ou seja, meus queridos, não ia dar nem para o cheiro, o estrago está anunciado. Eu falei isso de manhã e o povo entendeu. Seria um verdadeiro 7-1. Ou pior, 14-1. Engraçado, Filipão, 7-1, 2-1. Teve um povo que sofreu essa semana. O estrago assim,
Não ia dar para o cheiro, irmão. O que o Asa faz numa hora dessa? Como homem de Deus, como exemplo para a sua geração, para a sua nação. Esse Asa é muito sábio, meus queridos. É nesse momento de conflito intenso, que não dá nem para começar a brincadeira, que ele se ajoelha, e diz o texto que então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus. Ele abre a alma, ele clama, e no seu clamor ele diz: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Olha, ele reconhece, é imenso. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O que o Asa faz? Ele declara a sua dependência de Deus. Não só quando as coisas estão boas, mas também quando os tempos são de conflitos. Irmão, olha a oração desse homem. Ele faz uma oração exemplar a nós, porque antes de tudo ele diz: Senhor, tu és o Deus que tem a supremacia nas mãos, mas como Deus, tu és aquele que ajuda os fracos. E ele olha para a vida dele, a vida inteira ele sabe que ele é fraco. Em tempos de conflito, o que está em choque na nossa vida é como é que a gente olha para a gente mesmo. Você não esteve aqui quarta-feira passada e nós vimos uma igreja, a igreja de Sardes, que pensava estar viva, e lá em Apocalipse Jesus olha e diz: essa igreja está morta. Na sua própria reputação, Sardes achava que tinha poder, que tinha energia, que tinha capacidade. Jesus Cristo vem no Apocalipse e diz: não, você está morrendo e não sabe. Os momentos de conflito realmente revelam quem é e o que é a base da nossa existência, a base da nossa confiança. E o querido Asa não teve a menor dúvida de expressar isso. Senhor, se eu tenho uma coisa na minha teologia, é que o Senhor ajuda os fracos. Jesus vem e diz: gente saudável não precisa de médico. Quem precisa de médico são os... Mas tem um dia que a gente se acha o maratonista cheio de saúde. E aí Deus então põe o dedo na nossa humanidade, na nossa limitação, e a gente tem que se lembrar quem é Deus e revigorar a nossa dependência de Deus. E o Asa percebe isso, porque ele fala: Senhor, olha o que ele diz na segunda parte do verso 11: não há ninguém que ajude os fracos contra os poderosos como o Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti nós pomos a nossa confiança. Ele fala: Senhor, o Senhor não é só aquele que ajuda o fraco, mas o Senhor sabe que o meu pai, que eu, que a nossa casa, que a nossa nação, que a nossa vida depende do Senhor. E para nós é um privilégio depender do Senhor. A gente vai lutar, não é porque a gente é bom, a gente vai lutar mesmo que os meus soldados sejam bons nas armas, mesmo que os meus soldados, como diz o texto bíblico, são homens valentes. Senhor, eu não confio neles, eles são bons, eles são grandes, eles vão fazer a coisa acontecer, mas eu confio no Senhor. Se alguém patrocina a minha vitória, não são nem os meus soldados, não é nem as estratégias que eu aprendi com o papai, não é nem o jeitinho brasileiro que eu aprendi com a minha gente. Eu confio no Senhor, meu Deus. E é difícil confiar em Deus quando o conflito está na sua porta. Eu acho que eu nem lembro se eu contei isso para o pastor Zé. Sexta-feira passada, na oração, o pastor Zé chegou com um pedido de oração por uma criança, um bebê chamado Gabriel. No domingo, o Zé veio aqui e contou: olha, o Gabriel, graças a Deus, já saiu do hospital. Na última sexta-feira, o Rafael, pai do Gabriel, esteve orando aqui conosco. E ele me confessou dizendo: pastor Oswaldinho, eu sou um homem muito racional, sou um homem da ciência, eu gosto das coisas muito bem esclarecidas.
E há algum tempo Deus vem colocando minha vida para depender de Deus. Mas quando Deus tocou no meu filho, porque a gente orava, a saúde do Gabriel, em vez de melhorar, o quadro ia ficando mais delicado. Lá no hospital, Oswaldinho, eu só pude orar e dizer: Deus, eu confio no Senhor. E na hora que ele orou, a confiança dele foi tão verdadeira que Deus disse isso. Falou: olha, até domingo teu filho sai. Irmãos, é dessa confiança que a nossa sociedade precisa. A nossa sociedade está cheia e cansada de gente religiosa, mas ela se dobra quando ela vê homens e mulheres que confiam em Deus. Homens e mulheres que dependem de Deus no seu dia a dia. E a gente mostra que a gente confia em Deus quando a gente evita passar o cartão de crédito fazendo uma dívida, quando a gente evita fazer uma loucura, quando a gente evita agir como qualquer ímpio age, mas ao invés disso, dobra o joelho e diz: Senhor, eu confio em Ti mais do que em mim mesmo, para a glória do Teu nome. E o Asa, esse Asa aqui, vocês me desculpem a expressão, mas esse rapaz aqui é um bom malandro. Esse rei aqui não é bobo não. Quando você viu ele começando orando, ele falou: olha, Senhor, nós somos fracos, nos ajuda contra os poderosos. Mas vocês viram como é que ele terminou a oração? Ele termina dizendo: ó Senhor, Tu és o nosso Deus, não deixe o homem prevalecer contra Ti. Querida igreja, quem é que estava lutando contra os etíopes? O etíope veio contra quem? Contra o Asa, certo? E o Asa ora o que agora? Senhor, não deixe esses caras ganhar do Senhor não. Peraí, volta. A luta não era entre o Asa e o etíope? Entre o etíope e o Asa? O que o Asa fez? Senhor, o negão vem lutar em nome dos egípcios, Senhor. O etíope vem lutar em nome dos falsos deuses. Eu não tenho nada a ver com isso. Se eu for lutar, eu vou perder. Eles estão lutando contra Ti, Jeová. Entendeu o que ele fez? Por que ele fez isso, Oswaldinho? É simples. Porque ele tem consciência da vontade e do propósito de Deus para a vida e para a nação dele. Ele está falando: eu sou só mais um nessa história. Quando eu tenho uma vitória, a vitória não é minha, a vitória é do Senhor. Senhor, se eles ganharem, não vai ser o meu nome quem vai ser envergonhado, vai ser o seu. Então o que ele ora? Senhor, não deixe que o homem prevaleça contra Ti. Talvez você precisa ter mais dependência de Deus, porque você tem apanhado nas suas derrotas. Porque se elas fossem vitórias, elas seriam suas e não de Deus. E o Asa está nos dizendo ao contrário: se é para ter vitória, que a vitória seja do Senhor. Se é para passar no exame, que a glória seja de Deus. Se é para aumentar os negócios, que Deus seja honrado. Porque a minha casa, a minha vida estão dentro da vontade de Deus. Ele tem essa sabedoria porque ele depende de Deus. E ele fala: Deus, os egípcios estão querendo que essa vitória exalte os falsos deuses. E a nossa nação está vivendo para Te servir. Nós somos dependentes do Senhor. Não permita que o homem ímpio vença essa vitória. Nós vamos ter que lutar. Mas se a gente ganhar, a vitória é do Senhor. Que homem sábio nesse momento, meus queridos. Você vai olhar depois. Os versos 12 e 13 diz: o Senhor derrotou os os etíopes, diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Quem que venceu a batalha? Deus. Quando você depende de Deus para dar o seu testemunho, o seu exemplo. Marido, você quer sair vencedor na discussão com a sua esposa? Ou você quer que Deus saia vencedor? Pais, quando seu filho está te dando um conflito, quem que você quer que seja vencedor nessa batalha? Você
ou Deus? Porque tem uma hora que a gente não tem força para batalhar algumas lutas. Ou a gente depende de Deus vencer, ou a gente vai ser o teimoso, tentando ter uma vitória para dizer, tá vendo? Esposa minha é assim, filho meu é assim, funcionário meu é assim, chefe meu é assim. Não foi para isso que Deus colocou você onde Ele te colocou. Ele colocou você ali, para que tudo que aconteça, acima das suas vitórias, exaltem o Deus que luta por você. O Asa seguiu assim, sendo exemplar diante do seu povo, tendo uma aliança com Deus, e lá no capítulo 15, versos 17 a 19, depois de ter passado as batalhas, depois de ter passado as lutas, o texto diz que ele ainda tinha um coração dependente. O coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. E não houve mais nenhuma guerra. Qual é o segredo desse homem para ser um exemplo na sua nação? O texto bíblico coloca claramente, meus irmãos, ele foi dedicado ao Senhor. Nessa época ele ainda estava ganhando experiência no reino, ele ainda estava amadurecendo como líder, ele ainda estava entendendo a missão de Deus para a sua vida, como alguém que tinha que ser exemplar na dependência do Senhor, e digamos assim, sendo para o seu povo uma grande referência da presença de Deus. Ele viveu um tempo tranquilo, não houve mais guerra. Mas irmãos, hoje à noite eu quero te convidar a ser dependente de Deus, não apenas no tempo de conflito, não apenas no tempo da mentira, mas no tempo onde as coisas vão tudo bem. Porque as grandes tentações da vida cristã, penso eu hoje, não são nos períodos difíceis. O crente, quando está no período difícil, ele garra em Deus. Garrar em Deus, coisa de mineiro, né? Ele garra em Deus. As grandes lutas da vida, de homens e mulheres de Deus, casais cristãos, pais crentes, filhos crentes, é quando tudo vai bem. Porque a gente tem a besta da mania de começar a confiar na nossa autossuficiência, na nossa capacidade. E infelizmente o rei Asa também errou aqui. 2 Crônicas, capítulo 16, tem um relato muito triste do que aconteceu com esse homem. Ele envelheceu, ele amadureceu, passaram 30 e poucos anos, estava tudo indo bem. E o texto bíblico diz que um outro adversário iria lutar contra Asa. E em vez dele ir buscar a ajuda do Senhor, Asa estava tão autoconfiante, autossuficiente, que ele foi buscar a ajuda do rei da Síria. Quantas vezes eu já não vi história de crentes que estava bem, fazendo um negócio direitinho, e de repente quis aumentar seus negócios, foi fazer sociedade com A, foi fazer sociedade com B. O moço era solteiro, foi começar a namorar uma menina de fora, a moça namorar um rapaz de fora. Não estava bom o jeito que estava, mesmo com Deus abençoando. Ah, vamos tentar um negócio diferente. Vamos fazer de um jeito diferente. A gente já sabe. Se der ruim, a gente pula fora. O problema não é se der ruim. O problema é como é que o seu coração está na história. Porque diz o texto bíblico que Deus chamou a atenção do rei Asa e disse: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso, Asa, você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. E se a coisa não fosse só os adversários vindo, o texto bíblico diz que no 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave,
não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu. É triste ver gente que estava bem, dependendo de Deus, tendo o coração totalmente entregue ao Senhor, agora começa a ter um coração que, como diz o texto bíblico, não lhe dedicou totalmente o coração. O problema não é só você arriscar fazer algo novo, mas fazer algo novo sem buscar ao Senhor, sem pedir a aprovação do Senhor, sem mostrar a sua dependência do Senhor. A gente vai cedendo um pedacinho do coração, achando que depois a gente pode ter aquele pedacinho de volta. A gente vai negociando um cantinho daquela ideia, daquele projeto, achando que se der ruim a gente volta para trás. E não dá tempo de voltar para trás, porque a nossa infidelidade já veio à tona, a nossa autossuficiência já veio à tona, a nossa maldade já feriu a santidade de Deus. E me choca, irmãos, o texto dizer que mesmo quando a saúde, a estrutura física do Asa começou a ficar sensível, Asa estava poderoso, cheio de médicos no seu reino, diz o texto que ele não buscou a ajuda do Senhor, mas que ele confiou só nos médicos. Irmãos, eu confesso, eu tenho amigos, irmãos queridos, que são bons demais, excelentes na medicina que praticam. Mas até esses médicos são homens de Deus, a ponto de pedir que Deus guie suas mãos no receituário que vão indicar. A gente aqui ora para que Deus cure sua vida, mas a gente sabe que muitas vezes Deus vai usar a medicina. O problema é você só buscar um, sem ter pedido a misericórdia e a graça de Deus antes. O Asa estava tão autossuficiente, ele devia pensar, eu tenho o plano Black Star Master Plus, o meu convênio é bom demais. Para que eu vou orar? Para mostrar a sua dependência. O negócio começou com uma frieira no pé dele, virou um bicho de pé, virou coceira, começou a inchar. Olha como esse homem morreu da maneira mais vergonhosa, porque para o judeu o pé são as bases da vida. E Deus está dizendo, a sua base enfraqueceu, Asa, e você não foi capaz de buscar a minha presença, confiou só nos seus recursos. Chega de você na terra, vem para a minha glória, porque você vai dar uma cabeçada ainda maior. Triste, irmãos. Sansão cai, porque ele deixa Dalila começar a brincar com os seus votos, com o seu nazirenado. Amarra, faz isso, faz aquilo. Só depois a Filisteia cortou. Não foi do dia para a noite que o coração o trai. Por que muito crente está andando bem, está uma bênção, está vivendo para Jesus, dali a pouco começa a prosperar, a andar com Deus, aí vem a autossuficiência. E como diz o texto de Ezequiel, se acha no coração, como se achou no coração de Lúcifer, a maldade. Nós precisamos de um coração totalmente dependente do Senhor, para que nosso fim de vida seja próspero, feliz, abençoado. Frágeis, simples, mas dependentes de Deus. O outro exemplo que eu só vou ler é o de Timóteo. Timóteo era um jovem que acompanhou o apóstolo Paulo lá em Atos 16. Era um moço que a Bíblia fala que ele veio de uma família mista. O que era uma família mista? A mãe era judia e o pai era grego. E isso naquela época dava uma confusão maior do que na minha casa, irmãos. Por que, Oswaldinho? Porque vocês veem eu falando de preto, ser negrão, mas lá em casa eu sou mais branquinho. E quando eu estou com os meus primos, que são uns crioulos desse tamanho, que tem uma voz de crioulo, que canta, que impõe medo, respeito, eu sou o que mais apanhava. Meus primos me tratavam que nem branco. Triste. Só que quando eu estou com os meus amigos brancos, parte da família branca, eles me tratam como preto. Olha que eu faço uma palhaçada, já vem a zoeira, brincadeira, não tem moleza. Eu falo disso rindo, brincando, porque graças a Deus isso em mim é resolvido.
Mas para o Timóteo, você pertencia a uma família mista naquela época, era um sério problema de identidade. E o Timóteo sofria, porque ele tinha que raspar a cabeça como judeu, para pregar de Jesus. Para ajudar, a Bíblia diz, deixa entender que o Timóteo era tímido. Paulo, por várias vezes, vai ter que colocar esse rapaz à frente. Timóteo não era que nem eu, que gosta de pagar um mico e acha engraçado. A minha filha não está aqui, eu vou contar. Quando a gente estava em Ribeirão, a minha filha estava virando adolescente, mudou a escola, achando que já está virando gente. Eu chegava na frente da escola e gritava: tchau, filha! Tchau, meu amor! Papai te ama! Mais alto, gente. Eu sei que meu carro ia estacionando na escola, a gurizada já fazia assim, ó. Lá vem o louco. Timóteo não. Você pedia: Timóteo, vai à frente do povo, dá um estudo, fala aí para os irmãos. Ai, eu não sei se eu devo. O Timóteo é aquele camarada que fugia da reunião de oração com medo do pastor chamar ele para orar. Ele não vinha de sexta-feira. E ele tinha fragilidade física. Paulo manda ele misturar um pouco de vinho, a água que ele bebia, porque a água daquela época não tinha um tratamento como o nosso hoje, e o vinho servia como uma espécie de bactericida. Então a gente entende que Timóteo tinha até mesmo uma fragilidade física. E ele, no meio disso tudo, recebe um grande desafio. Qual é o desafio? Substituir o apóstolo Paulo na frente da igreja de Éfeso. Ele tem que ser um exemplo para a igreja de Éfeso. Paulo está fora. Paulo escreve a primeira carta dizendo: Timóteo, eu vou voltar. Mas até que eu volte, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, velho, analfabeto, ou muito estudioso, rico ou pobre. Porque a pessoa que Deus chamou para ser exemplo, é ser um exemplo do jeito que ela é, em Deus. Independente da sua cultura, do seu nível social, é ser um exemplo para os fiéis, na palavra, no jeito de falar, no procedimento, no jeito de se comportar, no jeito de amar as pessoas, porque você pode ter uma boa educação, ser um crente que age direitinho, mas se você não tiver amor, você é só mais um religioso, como Jesus cobrou a igreja de Éfeso. Seja um exemplo na postura, na palavra, no procedimento, no amor, na fé como fonte de convicção, de crença, da misericórdia, da bondade de Deus, porque o mundo que você vive é um mundo hostil, e as pessoas não conseguem conciliar alguém de fé com alguém doce, amoroso. Seja exemplo, Timóteo, na pureza, porque todo homem, toda mulher que segue a Jesus Cristo é tentado. Mas como todo homem e mulher que segue a Jesus Cristo, quando ele é tentado, ele diz não para o pecado. Diga não. Dá para todo mundo dizer não? Para o pecado. Como é que eu vou ser um exemplo, Oswaldinho? Eu nasci numa casa assim, numa família assim, meu físico é assim, eu fui educado velho. Ser um exemplo é depender de Deus até para a sua pureza, para o seu amor, para a palavra, para o procedimento. Timóteo era o último cara que alguém escolheria para ser exemplo de qualquer coisa. Mas Paulo falou: meu filho, em você eu aposto. Porque não depende de você. Não depende da educação que você teve, da casa de onde você veio, do bairro que você cresceu. Não é isso que faz um homem ou uma mulher ser exemplo. Ele continua dizendo: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura. E depois que você lê, encoraje as pessoas, compartilhe, exorte. E se preciso, Timóteo, ensine a palavra. Timóteo, você pode ter nascido numa família esquisita, numa família bagunçada, sua educação pode ter sido assim, assado, seu físico não ajudar, Timóteo. Mas ler a palavra, compartilhar com as pessoas, encorajar as pessoas, ensinar a palavra, não depende de onde você veio. Depende de quanto você se entrega a Deus. Timóteo, até a minha chegada, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Talvez, Timóteo, não dá para você ficar olhando para a vida de todo mundo.
Porque já dá trabalho cuidar da vida da gente. Amém? Dá trabalho cuidar da vida da gente. Se está fácil você cuidar da sua, é sinal que você está cuidando mais da dos outros. Porque se você começar a cuidar da sua, Paulo diz que dá trabalho. Ele fala, atenta bem, fica de olho na sua vida. A gente vem participar da ceia, o texto bíblico diz o quê? Examine-se, pois, o homem, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Ou seja, não é o pastor que examina a sua vida. A primeira pessoa a examinar a sua vida é eu mesmo. Diga comigo, eu sou o meu primeiro líder. Eu sou o meu primeiro líder. Como é que eu me lidero? Dependendo de Deus. Senhor, minha vida está precisando de um ânimo. Senhor, minha vida está precisando aqui. Senhor, eu estou meio fraco aqui. Deus amado, Deus querido, eu estou sem criatividade para isso, para aquilo outro. A minha vida precisa da tua graça, da tua direção. A última pessoa que eu e você apostaríamos seria em Timóteo. E Timóteo aprendeu a depender de Deus. Paulo diz, perseverando nesses deveres, agindo assim, você salvará tanto a você mesmo, quanto aos que te ouvem. Amados, para a gente ser exemplo na nossa sociedade, a nossa grande luta, não é nem mesmo com o nosso adversário, é conosco mesmo. O irmão Chuck Smith, um ensinador do ministério Billy Graham, ele escreve um texto falando da diferença entre dependência e presunção. E ele diz que dependência de Deus não é algo que reunimos apenas nas emergências. Quando você depende de Deus, só quando o barco da vida está virando, isso não é dependência, irmão. Isso é presunção. Você acha que Deus é teu menino de recado. O Chuck vai dizer, dependência de Deus é a percepção que a parte de sua vontade não podemos presumir nem mesmo o nosso próximo suspiro. Se eu for respirar daqui a 2 minutos, é porque Deus quis e me deixou respirar. A dependência de Deus vê tudo, a dependência vê Deus como tudo. A presunção o vê meramente como um recurso para lidar com as crises. A dependência de Deus é uma expressão de fé. A presunção, um ato de orgulho. Dependência é confiança em Deus. A presunção é confiança na própria carne. A dependência renuncia à necessidade de controlar tudo, e eu diria todos. Eu diria que a dependência é essa consciência de que eu não controlo ninguém. Mas a presunção tenta tomar o trono de Deus nas nossas vidas. Jesus Cristo foi filho abençoado que honrou ao Pai. Porque às vésperas da sua cruz, ele sobe o monte e ele diz, seja feita a tua vontade. A maior luta que as nossas igrejas hoje precisam travar é com homens e mulheres, jovens e velhos, que dependam de Deus, totalmente de coração. Gente que quando vence, conquista e ultrapassa seus próprios limites, é porque sabe que está sendo sustentado naquele que é fiel. E não nos seus próprios recursos, não nas suas próprias capacidades, não nas suas próprias experiências, sejam religiosas ou não. Mas gente que diz, Deus, até o ar que eu tenho vem do Senhor. Eu amo muito essa música que diz, este é o meu respirar. Porque lá no refrão essa música diz, sem ti eu estou perdido. Sem ti eu sou uma pessoa sem bússola nesse mundo. Eu dependo de ti, Senhor, a todo instante, quando eu lembro e quando eu não lembro. Quando tudo vai bem e quando tudo não vai bem. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero convidar você a lutar com o seu coração nessa noite. Eu quero convidar você a não deixar nenhum cantinho de fora da sua vida
sobre total dependência do Senhor. Nós não seremos igreja sal e luz se o Senhor não for o nosso respiro, se o Senhor não for aquele de quem nós dependemos. Este é o meu respirar. Clame ao Senhor nessa noite. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Confesse ao Senhor o seu orgulho. Confesse ao Senhor a sua autossuficiência, a sua vontade de controlar tudo, a sua vontade de controlar as pessoas. Confesse ao Senhor nesta noite. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. E eu perdido estou sem ti. Amado Deus e Pai, nós confessamos nessa noite a nossa autossuficiência, o nosso orgulho, a nossa presunção. Nós não estamos desviados totalmente do teu caminho, mas há um pedacinho do nosso coração, da nossa alma, que acha que pode ir sem o Senhor, que acha que dá sem o Senhor. Deus, tem misericórdia de nós nessa noite. Volta-nos a depender de Ti. Volta o coração de cada homem, de cada mulher. Queremos ser igreja exemplar, queremos ser igreja sal, queremos ser igreja luz, queremos ser igreja santa, queremos ser igreja que brilha nesse mundo, mas queremos depender de Ti para que isso aconteça. Alguns estão percebendo hoje à noite, Pai amado, que sem querer alguns ídolos têm brotado no coração, e nós queremos nessa noite jogar e quebrar esses ídolos. Seja nosso excesso de experiência, seja o que for, Senhor. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para vir aqui orar comigo hoje à noite. Não é oração de conversão, é oração de humildade, de quebrantamento, de dizer: Senhor, me perdoa. Eu não quero que uma coisa simples como um problema no pé quebre a minha amizade contigo. Eu não quero que nada que eu conquistei traga vitória ao meu nome, mas simplesmente ao teu. Quebranta minha vida, quebranta minha história, me faz depender de Ti. Eu quero orar com você. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Igreja que avança é igreja que depende do Senhor, independente do que a gente já conquistou. A gente vem para o altar dizendo: Senhor, ai de mim se não for a Tua bondade, ai de mim se não for a Tua misericórdia, ai de mim se não for o Teu cuidado, ai de mim se não for o Teu sustento, ai de mim se não for o Teu zelo, ai de mim se não for a Tua força, ai de mim se não for a Tua alegria, ai de mim se não for a Tua bondade, ai de mim se não for a Tua graça, ai de mim se não for o Teu respeito pela minha vida, pelo meu físico. Me volta a dependência, Senhor, uma dependência irrestrita da Tua bondade, uma fé de gente que se entrega, que confia, que começa tudo de novo se necessário for, mas deixa o Senhor coordenar a nossa alma e fazer sobre nós a Tua vontade. Pai amado, esse altar é Teu, e cada homem e mulher que está aqui, jovem, idoso, é Teu. É gente de quem o Senhor tem selo, gente a quem o Senhor ama, gente que chora no Teu altar porque sabe esse Deus bondoso que o Senhor é,
gente que conhece o teu sopro, o teu sustento, a tua graça, o teu amor. Mas hoje à noite, ó Espírito Santo, a gente precisa que o Senhor tome conta de tudo da nossa alma. Não deixa para fora nada, Senhor. Toma tudo na vida dos meus irmãos. Seja o óleo que toma conta de toda a alma, de toda a mente, de todo pensamento, de todo sentimento. Vai tomando em tuas mãos, enchendo da tua presença esses homens e mulheres. Eles estão apresentando diante de ti lutas, conflitos dos quais eles estão abrindo mão. Abrindo mão porque a casa deles é tua, não é mais deles. Abrindo mão porque os conflitos também são teus. Eles estão te colocando à frente da vida dos seus filhos, da vida das suas finanças. Eles estão te colocando à frente da sua própria saúde, Senhor. Eles estão dizendo que não vem a esta casa de oração por causa de homens, não vem clamar nesse altar por causa desse ou daquele, mas que dependem do teu sopro. Sem ti eles estão perdidos, Pai. Sem ti eles são como navio sem bússola em alto mar, onde as lutas, onde as tempestades vêm, onde os conflitos aumentam. Eles precisam experimentar da tua paz nessa noite, Senhor. Eles precisam experimentar do teu alívio. Eles precisam experimentar de um cuidado soberano, bondoso, fiel, rico em graça, rico em misericórdia. Eles estão cansados de lutar, Pai. Eles se rendem ao Senhor nessa noite. Toma-os no teu altar. Toma-os e enche de graça. Toma-os e enche de cura. Toma-os e enche de alívio. Toma e enche da presença do Senhor Jesus. Cuida dos teus servos. Cuida dos teus filhos. Para a honra, para a glória, para louvor do teu santo nome. E a tua igreja avança, porque tu és o Deus que cuida do teu povo, que luta a luta dos fracos, que sustenta os que dependem de ti. Bendito seja o nome do Senhor.